Prezados telespectadores, estamos começando mais um Momento Fundação MS aqui no Fazendas e Negócios TV. O programa de hoje nós vamos falar sobre o uso da tecnologia do milho BT corretamente. O milho BT foi liberado comercialmente pela CTN-Bio em 2007 e desde então os produtores utilizam o seu plantio em largas áreas, em grandes áreas, o que pode resultar em alguns problemas, como por exemplo a ocorrência de resistência de insetos a essa tecnologia. Para a gente evitar esse tipo de problema, tem algumas medidas que os produtores devem adotar para reduzir a chance de ocorrer a resistência de insetos a pragas. No Brasil não tem nenhum caso tecnicamente confirmado de insetos resistentes à tecnologia BT. Essas medidas que nós podemos tomar são a coexistência, as áreas de refúgio, rotação genética, monitoramento das áreas e disponibilidade de materiais no mercado. As áreas de coexistência são áreas que são obrigatórias por lei quando um produtor ele planta uma área com milho BT e próximo à sua área tem uma área de milho convencional em que não se pode ter a contaminação dessa área com pólens vindo da lavoura BT. Nesse caso, a gente é obrigado a deixar uma área de 100 metros entre uma lavoura e outra sem o cultivo de qualquer espécie de milho. Ou então o produtor pode adotar o plantio, o produtor que está plantando milho BT pode fazer o plantio de 20 linhas de milho convencional com o mesmo porte e ciclo desse milho BT que ele tem na lavoura. Isso vai evitar o cruzamento entre as duas lavouras e a contaminação da lavoura não BT com o pólen do milho BT. Uma outra estratégia que é fundamental no manejo de resistência do inseto para fazer com que a tecnologia BT tenha uma maior durabilidade é o uso das áreas de refúgio. Essas áreas nada mais do que o plantio de 10% da área que será plantado com material BT com o material convencional, não BT. E esse material não BT deve ter o mesmo porte e ciclo do material BT. Essa estratégia ela vai possibilitar o cruzamento de indivíduos de adultos advindos das áreas BT com adultos advindos das áreas não BT. E esse cruzamento faz com que o surgimento de populações resistentes nas áreas de cultivo de milho seja muito difícil, dificulte mais ainda esse surgimento da população resistente. Essas áreas de refúgio elas podem ser feitas no perímetro da lavoura, em todo o perímetro da lavoura, e não estando a mais de 800 metros de distância do ponto central dessa lavoura. Se as áreas forem maior do que 800 metros, deve ser feito o plantio em faixas desse material convencional na lavoura BT. E em caso de áreas de pivô central, pode-se fazer o plantio em faixa no meio do pivô ou na lateral do pivô, como vocês observam na figura. Um outro aspecto que a gente tem que considerar é a rotação genética. Isso nada mais é do que o uso de outras tecnologias, não ficar plantando sempre a mesma tecnologia em cima da mesma área. Isso faz com que a população daquela micro-região evolua para uma população resistente àquele gene específico BT. Então é muito importante que os produtores, em uma safra, em uma safrinha, alternem quais os materiais que eles estão utilizando, quais os genes BT que eles estão utilizando. Se eles estão utilizando Herculex, Ildigar, VT Pro, enfim, a escolha mais adequada para aquela região deve ter esse cuidado na hora de adquirir as sementes. Esse foi o Momento Fundação MS aqui no Fazendas e Negócios TV. Muito obrigado pela companhia e não percam o próximo programa.